Bom, gente, bom, nós estávamos vendo a parte de artigo de opinião. E dentro do artigo de opinião, obviamente, que eu tenho parágrafos que são argumentativos, né? Nós vimos isso. Então, é importante que vocês façam a retomada do que já aprenderam sobre argumentos. Lembrando, eu posso usar qualquer tipo de argumento. Então, eu tenho argumento de autoridade, que é a citação de autoridade, por dados históricos, por dados estatísticos, por exemplo, por comparação ou analogia, como é chamado, por raciocínio lógico, que é aquele que trabalha com a causa e consequência, por contra-argumentação. Então, olha, vejam que eu tenho várias possibilidades de desenvolver um argumento, tá? O mais importante é que você saiba como usar esse argumento. E o último, eu ainda tenho o argumento por falácia, que é um que eu não aconselho, porque a falácia, dependendo de como você a utilize, ela vira erro de redação, tá? Então tem que se tomar muito cuidado para usar falácia. Tanto é que o que vocês vão fazer de atividade vai ser em cima de falácia, para vocês estarem atentos, que às vezes acontece sem querer. Quando você começa a dar uma informação e por algum motivo você meio esquece e continua falando uma outra coisa que não tem relação com o começo. Isso é uma falácia. Então, a falácia, ela é meio despercebida, tá? Porque você faz sem querer mesmo. Então, você vai falando, quando percebe, mudou o assunto. Aí não consegue nem retomar, tá? Isso acontece no meio de uma redação. E, obviamente, que não pode acontecer. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando desenvolve um argumento, tá? Mas o artigo de opinião precisa de argumento, e qualquer texto dissertativo argumentativo precisa de um argumento. Só tem realmente que tomar cuidado como vai desenvolvê-lo. Não esqueçam nunca, o argumento, o que que é? É uma justificativa, tá? Então, você justifica a tua tese, o que você está querendo defender, o teu ponto de vista. Então, quando você faz isso, aí sim, a ideia está desenvolvida, você está tentando me persuadir a pensar como você, a agir como você, né? Você trilha um caminho para a pessoa acompanhar o teu raciocínio e ficar convencida daquilo, tá bom? Então, é isso. Nós já vimos visto sobre artigo de opinião, a estrutura, os 4 parágrafos necessários, de 4 a mais parágrafos, né? Porque o artigo de opinião, muitas vezes, ele tem muita informação que é preciso ser colocada pelo articulista, então ele pode ter mais de 4 parágrafos, né? E aí vocês utilizem o argumento que quiserem, o tipo de argumento que quiserem, tá? Então, citação, dados estatísticos, dados históricos, falácia, de repente, raciocínio lógico, exemplificação, comparação, todos eles vocês podem utilizar. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só, é curtinho, porque nós precisamos falar mais de falácia, que é o que vocês vão ver, inclusive, na atividade, tá? Até já. Bom